Olá, amigos, feliz sábado, seja muito bem-vindo à nossa transmissão, à nossa live especial de sábado. Você, meu irmão querido, aqui de Rio Claro, das igrejas de Rio Claro, você que está aí também, meu amigo, que está assistindo em outro lugar, o nosso irmão também que está assistindo aí em outro lugar. É uma alegria ter todos vocês aqui conectados com a gente. Eu queria aí agradecer a sua companhia, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com algumas pessoas, né? Eu quero desejar aí feliz sábado para o Tiago, para a Magali que está nos assistindo, a Silvia, a Adriana, o Antônio Feitosa. Deixa eu ver quem mais aqui está com a gente. A Silvânia, a Rosana. Feliz sábado, Rosana. Feliz sábado, Carlos, o Anderson. A Leia também está aí com a gente. O Silvio, a Ana Cláudia Góes. Veja, a Maria José, o Wilton Nascimento, e mais pessoas estão aí assistindo a gente. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui conectados conosco. Hoje é um sábado muito especial. Nós teremos aqui agora, nessa primeira parte, o reestudo da lição da Escola Sabatina, que está aqui nas minhas mãos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Este é o guia de estudos da Bíblia que nós utilizamos a cada trimestre, para aprendermos mais aí sobre a palavra de Deus. Então, um tema muito especial, e hoje nós temos dois convidados, que é o Luiz e o Francisco, da Igreja do Arco-Íris, que irão abordar um pouquinho o tema dessa semana, né, que foi muito, muito importante. Então, você que chegou agora, seja bem-vindo, e eu queria fazer aqui um convite a você, né? Tudo que é bom precisa ser compartilhado. Nós vivemos num momento aí de distanciamento físico, de isolamento. Então, faça com que esse dia, essa programação especial, chegue ao lar de alguém. Então, nós enviamos aí, o pastor André enviou para os grupos dele, eu enviei para o meu. Você também pode copiar o link aí do Facebook, nós também estamos no YouTube. Copia esses links e manda para um amigo. Manda aí para a sua família. Eu tenho aí recebido vários testemunhos de pessoas, olha, minha família está assistindo, se interessou. E, enfim, Deus tem inúmeras formas de alcançar as pessoas. Seja aí um instrumento. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus. E em seguida, nós vamos ter um relato que vem de irmãos espalhados por esse mundo, por esse país e por outros lugares, relatos de missão, relatos da pregação do Evangelho, para animar o meu e o seu coração. Eu convido você então aí, como você estiver, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos próximos, unidos, nem que seja aí de forma digital, usando a tecnologia, mas o Senhor nos deu essa ferramenta que é uma oportunidade que nós temos para esse momento. Muito obrigado, Senhor. Vem, ó Pai, nos dá um sábado muito feliz. Hoje nós queremos aqui abrir a Tua palavra, queremos louvar o Teu nome, queremos Te adorar, Pai. Mas se o Senhor não estiver conosco, presente, nada do que vai acontecer aqui importa. Por isso, ó Deus, eu convido o Senhor a estar aqui conosco, nos lares de cada amigo, de cada irmão, de cada família que estão nos assistindo. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Informativo Mundial das Missões. O ateu evangelista. Esko apareceu na igreja adventista de Piteå, na Finlândia, e disse: "Eu preciso de comida para os meus amigos." Rita, diretora do armazém de alimentos da igreja, prontamente foi separar alguma comida. Ela ficou surpresa ao saber que Esko, mesmo ateu, procurou ajuda em uma igreja. Na Finlândia, a maioria das pessoas não acredita em Deus. Rita entregou os alimentos, e o homem voltou todas as semanas para pegar mais comida na igreja. A comida era para um casal chamado Pasi e Krista, que estavam em dificuldades financeiras devido à recessão econômica no país.
Para lidar com isso, o casal recorria ao álcool, mas eles ficaram surpresos quando Esco chegou com a comida. Esco explicou que a comida vinha de uma igreja e, ao sentar para jantar, ele orou antes da refeição. Krista não entendeu nada. Um ateu orando? Perguntou. Por isso, o casal decidiu conhecer a igreja adventista. O casal foi na igreja na semana seguinte e na outra também. O interesse por Deus foi surgindo no coração deles. Esco ficou feliz. Ele chegou a dizer: agora a minha missão está completa. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ele faleceu. Krista e Paz deixaram de beber e foram batizados logo em seguida. Eles se tornaram ativos na igreja, principalmente no armazém de alimentos. Porém, pouco tempo depois, Paz faleceu também, e a igreja prestou um grande apoio no funeral. Esse apoio causou uma boa impressão à família, e atualmente a mãe de Krista está assistindo aos cultos na igreja. Ao todo, 10 pessoas foram batizadas nestes 5 anos desde que o armazém foi criado. Isso é impressionante para um país com apenas 4.800 adventistas. Rita continua ativa na igreja e lembra que Esco era um ateu que já estava acreditando em Cristo Jesus. Parte da oferta deste trimestre irá construir uma igreja em um centro de influência em Nicósia, Chipre. Sejamos liberais. Bom dia a todos os nossos irmãos e amigos, e eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, e agradecer o pastor Renan pelo convite de nós podermos estar reestudando, a lição desta semana, uma lição tão rica. E um abraço a todos vocês e que possamos reestudar a lição e tirarmos as dúvidas, Luiz? De todos. Que Deus seja louvado. Amém. Esse é o nosso propósito, compartilhar desse manual de estudo da Bíblia, para que juntos nós possamos crescer mais na fé e na esperança da volta de Jesus. E o tema dessa semana, ele vem comentando sobre textos, contextos e idioma. São alguns parâmetros que são usados para interpretação e que nos auxiliam. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem compreensão. E hoje nós vamos destrinchar essa parte, E uma parte desse estudo, ele vem falando sobre um relatório de traduções da Bíblia. E ele diz o seguinte, que existem 6.000 línguas faladas entre bilhões de habitantes do mundo. E partes da Bíblia ou parte do Novo Testamento traduzido existem em 2.500 idiomas. Então nós temos menos que a metade dos idiomas do mundo alcançados pela Bíblia. E isso gerou uma preocupação. Falei, gente, como é que pode um negócio desse, Se a Bíblia fala que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, para testemunhar a todos a gente, para que Jesus volte, e menos da metade dos idiomas tem a Bíblia. Mas eu lembrei também, lá em Romanos 10:17, ele fala sobre a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, você não vai ter a oportunidade de ler, de ter o material na mão, mas você vai ter a oportunidade de ouvir. E, em conexão com um comentário que ele fala aqui, nesse mesmo guia de estudo, ele diz assim, ao redimir Israel do Egito, Deus escolheu uma nação específica para transmitir a sua mensagem a todos os povos. E o meio que ele utilizou foi a comunicação da sua palavra por meio de seu idioma. E aí ele acrescenta, com a ascensão da cultura grega, trouxe uma nova oportunidade, permitindo que o Novo Testamento fosse transmitido por meio de idioma universal, o grego, que era amplamente falado naquela parte do mundo. Então aí eu entendi assim,
se a palavra escrita não chegar, você vai ouvir a palavra. E aí, eu fiquei investigando alguns meios de comunicação que levam a palavra de Deus não escrita, mas falada. E um dos pontos que eu peguei foi a Rádio Mundial Adventista. Bom, se você vê a potência que ela tem para levar as pessoas a ouvirem a verdade de Deus, diz assim que em um mês na China, 170 milhões de acessos ao downloads foi feito por pessoas para ouvirem a mensagem. E inclusive países que não é permitido o estudo da Bíblia. Entendeu? Então, assim, essa é uma frente que atinge muitas pessoas. Mas assim, esse seria uma forma de atingir ouvindo. Mas também nós temos aquela janela 1040 que fala dos povos não alcançados, dos povos não atingidos. E ele explica que existem 62 países, ou seja, 2/3 da população mundial está nesse lugar. E 31 desses países não foi atingido de maneira nenhuma. Só que aí houve uma mobilização, porque nós nos preocupamos com a pregação do Evangelho em todo mundo, para que Jesus volte, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, com esse problema da pandemia, nós vemos as dificuldades de sobrevivência. Mas nós sabemos que Jesus vindo termina com tudo isso. E a igreja se uniu e em 2015 eles enviaram 25 famílias para essa região. Tanto é que eles não divulgam o nome dessas pessoas para a segurança delas mesmas. Então, o que nós podemos entender? Que Deus tem seus meios para que esse evangelho chegue. Se não vai chegar pela palavra escrita, vai chegar pela palavra falada, pela palavra do áudio, né? E o mais importante que nós podemos frisar, irmãos, essas pessoas só estão lá porque eu e você somos fiéis. A nossa fidelidade é que tem mantido ele lá. É as nossas ofertas, os nossos dízimos que tem mantido essas pessoas. E nós, né, como estamos representando a igreja do Arco-Íris, nós estivemos conversando com a irmã que cuida da tesouraria, e ela falou que ela ficou impressionada com a fidelidade dos irmãos. Que bênção, né, Luiz? E o mais importante é que nós temos, ela falou que ela e o esposo dela oraram, agradecendo a Deus por essa fidelidade. Então, irmãos, nós estamos fazendo apenas uma abertura dentro desse assunto, para que nós possamos entender a importância dessa palavra chegar em todo mundo. E nós não podemos ir lá do outro lado do mundo, na Ásia, não podemos na Etiópia, mas a nossa fidelidade pode enviar homens e mulheres nesses locais para que essa verdade seja conhecida ali também. E para nós, então, que temos a possibilidade da palavra, temos a possibilidade do áudio, ele faz um simples comentário. Ele diz assim, algumas pessoas não apenas têm a Bíblia traduzida em seu idioma nativo, mas possuem até mesmo várias versões, que seria o nosso caso. Nós temos várias versões para nós entendermos. Então, o que cabe a nós fazermos? Outros apenas têm uma só versão, e em alguns casos nem isso eles não têm. Então, o que ele diz para nós? Contudo, independentemente da versão disponível que você tenha, o ponto essencial é estimá-la como palavra de Deus. E o mais importante, obedecer o que ela ensina. É mesmo, Luiz. Quando eu estava estudando esta lição, eu fiquei preocupado assim, porque atualmente nós temos praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E nós vemos que 1,5 bilhão, praticamente 2 bilhões de pessoas não têm acesso, né? Não tem a Bíblia em nenhum idioma em suas mãos. E que bênção, né, nós estarmos entre esse povo. Nós temos que tem acesso, né, à Bíblia, ao seu idioma, e em várias traduções. Nós temos aí a Almeida, nós temos a nova tradução da linguagem de hoje. Então, nós somos um povo privilegiado, né? E a pergunta é, e nós estamos valorizando isso? Né? Nós estamos valorizando? Também a lição faz uma alusão aqui ao povo europeu que durante séculos
foi mantido distante da palavra de Deus. Mas nós que temos a bênção de ter acesso à Bíblia, né, através dela e com o espírito de oração, né, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, né, e nós conhecemos o Senhor que é revelado nessas páginas. Como o Luiz disse, é importante nós estimarmos a palavra de Deus, mas não só isso. A obediência é a palavra de ordem. É bom também nós ressaltarmos, aqui até na questão 1, Luiz, a pergunta é: para quais propósitos a Bíblia nos foi dada? Para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, porque isso nos habilita a fazermos boas obras. Palavras e seus significados. Nós temos aqui a língua hebraica, né, 2 termos da língua hebraica que estão sendo levantados aqui. A primeira é chesed. Chesed significa misericórdia. E que bom que nós temos um Deus maravilhoso, Deus misericordioso. E aí eu lembro de Lamentações 3, 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. Que bênção, né? E nós temos também muitos livros, né? A Bíblia, logicamente, fala da misericórdia de Deus, que tem um plano de salvação para nós, mas temos livros inteiros abordando esse tema, o tema misericórdia, tentando o quê? Captar a profundidade e a misericórdia que Deus tem para conosco, tem para todos nós. Depois nós temos a palavra shalom. Quem ainda não falou sabá shalom, né? É também um termo hebraico, que é traduzido na sua tradução original, paz. Só que aqui vem dizendo que é muito mais profundo, né, o significado de shalom. Shalom quer dizer plenitude, inteireza e bem-estar. E aí a lição vem citando o caso de Jó, né, em sua aflição, e ele estava desprovido de shalom, desprovido de paz, de plenitude e de bem-estar. Bom, shalom é um dom de Deus. E neste mundo, né, digamos, agitado, né, é uma bênção profunda a gente receber o sábado com essas palavras. Sabá shalom, pois nossa comunhão com Deus proporciona paz e plenitude. É interessante comentar que nesse contexto aí, ele diz assim que as palavras hebraicas muitas vezes têm vários significados para uma única palavra. Isso é porque nem aquele chesed que ele disse, ele tanto aplica a misericórdia como também aplica ao amor de Deus, à sua bondade. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, às vezes você lê uma palavra e se você não contextuar ela, você vai acabar tendo uma má interpretação. Por isso é importante observar bem o que ele está aplicando, o que ele está querendo dizer, para quem ele está falando, entendeu? Para que você possa se posicionar corretamente e ter uma interpretação correta. Sim, mas nós vamos chegar lá, né? Na parte do contexto, do texto e contexto, nós vamos debruçar sobre isso. Bom, o pensamento hebraico existe diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos. Né? Então, mais uma vez, a gente vem falando aqui que, através da repetição, foi uma forma da língua hebraica, que tinha os seus problemas aqui, não tinha sinais de pontuação, então foi necessário um novo padrão para que a mensagem fosse levada. Então, o modo hebraico, a maneira pelo qual
o escritor hebraico podia enfatizar um atributo de Deus, era repeti-lo 3 vezes. Então aqui nós temos 2 casos. O primeiro deles é o termo também hebraico bará. Bará significa criar. E aí nós vamos em Gênesis 1:27, que diz assim, repetindo, criar em 3 vezes, vamos prestar atenção. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então a gente vê aqui que a repetição, né, faz com que haja, além de uma memorização, tenha o objetivo, o sentido de enfatizar, né, essas verdades aqui no caso. Mas também, isso também enfatiza que nós temos um Deus de poder criar sem depender de uma matéria pré-existente, né? Portanto, Moisés, que é o escritor de Gênesis, enfatizou que o ser humano foi criado por Deus e também foi criado à sua imagem. Essas verdades era sua ênfase. Mas também nós temos aqui o caso de Daniel 3. Daniel 3 nós temos 10 repetições da mesma expressão. Vejam só. Imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí nós vemos o objetivo de Nabucodonosor, que era contrastar a ação dele, né, com a construção da imagem dele, que era para ser adorada, contrastar com o desafio da imagem de Deus, que foi revelado por meio de Daniel. Então nós vemos aí uma tentativa do homem ser adorado, em detrimento daquele que é o único que é digno de ser louvado e adorado, que é o nosso Deus. Ok, continuando então, a gente pode ver alguns parâmetros, né, de padrões, que seria repetição, depois palavras e seus significados, muitos significados que são amplos, você acaba, às vezes, aplicando para uma parte, mas ele é mais amplo do que aquilo que você restringe. E depois, irmãos, o que a gente quer bater em cima mesmo é textos e contextos. Muito cuidado com isso, né? Até tem um famoso texto comentado pelos irmãos, que fala assim, um texto fora do contexto gera um pretexto. E nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não esteja fazendo isso, entendeu? Porque é muito importante, ele diz o seguinte aqui, olha, nas escrituras as palavras sempre ocorrem em um contexto, elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase, e essa unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois há o contexto mais amplo da unidade geral, em que a frase ocorre. Esse pode ser uma seção de textos, um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases, para não chegar a conclusões equivocadas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Você pega um texto isolado, ou algumas lições que a gente já comentou alguns sábados atrás, que fala da pessoa cata a Bíblia lá e fecha os olhos e abre um texto. Gente, a palavra de Deus é para ser estudada, compreendida e aplicada. Não é para ser uma bússola de adivinhação, uma bola de adivinhação. Tá? Por isso que Deus deixou a palavra. E nós temos que buscar isso. E quando você está lendo, tem que tomar cuidado até com o livro que você está lendo. Porque é bom que você conheça quem escreveu, para quem escreveu, entendeu? E por que escreveu. Porque isso daí também te dá uma visão mais ampla do que ele está falando e como aplicar nos nossos dias, entendeu? Esses dias eu tive uma conversa com minha esposa e ela me apresentou um texto assim, que na hora eu fiquei sem resposta. Aí, como eu não tinha resposta, falei, gente, vamos ler, amor, vamos ler o contexto, para que a gente então encontre. E ao ler o contexto, a gente teve a compreensão do que ele estava querendo dizer naquele texto isolado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ali naquele texto isolado, falava algo assim muito radical. Mas depois a gente vê contextualizando, no tempo que foi escrito, para quem foi escrito, a gente teve essa compreensão do que, né, o escritor do livro que estava querendo dizer.
Então é muito importante que a gente tenha essas atitudes. E ele diz assim que quando você lê, você deve buscar entender o significado e a mensagem de um livro. É importante começar com a autoria e o contexto no qual ele escreveu aquele livro. Então é bom que a gente tenha, né, Fran, essa disponibilidade de prestar atenção. Por exemplo, às vezes a palavra tem várias aplicações. Então, se posicionar, será que ele está querendo dizer isso mesmo que eu estou entendendo? Não, talvez não. Então leia o contexto para ver o que ele está querendo responder, né? O que ele está querendo passar para a gente. E aí, a partir do momento que você faz isso, então você consegue ter uma compreensão maior, né, daquilo que Deus está querendo dizer, e o Espírito Santo também entra em ação e acaba te ampliando o entendimento, né? Com certeza. Eu creio que quando a gente pega uma palavra ou um versículo apenas para nós lermos e estudarmos, nós vamos poder estar errando, né, tirando conclusões, né, erradas. Então, é sempre importante nós estarmos vendo o contexto no qual está se passando, né, aquela situação, para que nós não erremos, né? E também aqui nós faz uma citação a livros que têm os seus autores, né, como no caso de Moisés, que escreveu os 4 primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis, e também nós temos alguns livros que não têm o autor, no caso Ruth, Esther, né, Samuel, Crônicas, também não tem o autor, né? Mas, aliás, mais difícil não são identificados. Você construir uma ideia, mas não deixa de ser pela inspiração que eles tiveram, né? Eles podem nos ajudar. E o fato que nós queremos frisar bastante é o seguinte, que ainda que tenha a revelação da palavra de Deus, ele diz assim, entretanto o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio da sua palavra, ele não torna desnecessário a contínua presença e direção do Espírito Santo. Entendeu? Porque o Espírito Santo, Francisco, ele não vai dar um entendimento para você que seja contrário à palavra. Porque Jesus fala que ele enviava o Espírito, e o Espírito vos guiaria em toda a verdade. Porque ele disse que ele não falaria de si mesmo, mas falaria aquilo que Deus mandasse, que Jesus mandasse. Então o Espírito Santo, no contexto de tudo isso que a gente leu, nessa compreensão da repetição, dessa compreensão dos métodos, né, utilizados na escrita deles, o importante nós entendermos é que o Espírito Santo continua. O mesmo Espírito que inspirou os escritores, é o mesmo Espírito que nos inspira, irmãos. Né? Para a gente concluir, né, é importante nós entendermos isso, que a vontade de Deus para cada um de nós é que a gente adquira esse conhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é importante, é imprescindível que nós tenhamos essa compreensão na palavra de Deus, para que não aconteça de nós nos perdermos. Então, que Deus te dê sabedoria, para quando você estiver estudando a palavra, você buscar dentro do contexto se você não tiver compreensão. E outra, saiu do contexto, naquele livro não explicou, entra na Bíblia toda, porque a Bíblia toda se completa. Entendeu? Exatamente. Então é importante que você tenha essa curiosidade de buscar, não se prender apenas a um texto, né, como eu tenho muitos hábitos de pessoas deixar a Bíblia aberta num capítulo e acham que aquilo ali vai proteger a família, né, Fran? Ou abrir a Bíblia em qualquer parte e ler aquele versículo e analisá-lo fora do contexto. Você corre o risco, né, de um equívoco. Exatamente. Gente, e muitos equívocos acabam trazendo grandes tragédias. Com certeza. Esse é o maior perigo que nós corremos. Então é importante que você, na dúvida, não diga nada. Na dúvida, investigue, busque. Estude. A Bíblia se explica, né? A Bíblia mesma se revela. Então é importante que você tenha essa disposição de estudar. Por isso que nós estimulamos. Gente, no início, quando nós estávamos comentando no início aqui, existem milhões de pessoas que não têm nenhuma parte da Bíblia. Nós, eu e você, temos a possibilidade de ter em várias versões. Vamos fazer uso disso. Vamos tirar proveito disso. E permitir que o Espírito Santo abra nosso entendimento para as novas descobertas. Porque hoje, talvez, com a compreensão disso que nós comentamos, o Espírito Santo vai abrir seu entendimento. E você vai compreender a verdade. Aquilo que eu li, talvez não seja aquilo que eu estou entendendo. E esse entendimento aberto vai fazer com que o Espírito, vai permitir com que o Espírito Santo te conduza às verdades eternas, as verdades que te salvam. Então a gente sabe também que o inimigo também conhece a palavra de Deus.
Então é o caso aqui que está falando que é impossível que o Espírito seja contrário, né, à palavra, porque foi o Espírito que inspirou, né, esses homens a estar escrevendo. Ele não vai te dar uma revelação que seja fora da Bíblia. Com certeza. Se o Espírito Santo te revelar, ele vai revelar o que está escrito. Ele não vai te dar uma nova profecia, porque aquilo que está escrito é o suficiente para mim e para a sua salvação. Amém. Nós só temos que viver em harmonia com essa palavra. Entendeu? É muito importante que nós tenhamos isso. Vamos orar então, para encerrarmos. Quer que eu ore? Vamos orar então, irmãos, para o encerramento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, agradecemos por o estudo da lição e que nós possamos aplicar tudo que foi comentado, tudo que estudamos essa semana. Que nós possamos, Senhor, trabalhar e pesquisar, estimar e, sobretudo, obedecer a palavra de Deus, para que nós tenhamos salvação e vida eterna. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador. Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar que tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder.
bom a gente poder entender mais profundamente o contexto bíblico ali dos idiomas, dos autores. É sempre uma grande bênção. Mais uma vez eu quero desejar a você que talvez chegou agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Nós somos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Rio Claro, tentando aí, pela graça de Deus, abençoar a sua vida através da palavra, através da música, através de muitas coisas que nós aqui, a cada sábado, procuramos oferecer a vocês. Nós vamos agora em seguida também ouvir um outro testemunho. Na escola sabatina, ouvimos ali um testemunho de fidelidade, mas agora também de missão, de fidelidade. Agora nós teremos também mais um testemunho, que nós aqui carinhosamente na igreja chamamos de provai e vede. É um momento onde nós ali ouvimos um testemunho e em atitude de adoração a Deus. Você que está aí na sua casa, talvez você gostaria de estar dizimando, devolvendo aquilo, uma parte daquilo que Deus tem bondosamente te dado. Esse é o momento de você separar também a sua oferta, para você também, em atitude de gratidão, ofertar a Deus. Não sei de onde você assiste, não sei se você faz parte aí de alguma igreja, mas procure o seu tesoureiro, procure aí o ancião ou o pastor da sua igreja. Fala assim, eu desejo adorar a Deus através também dos dízimos e também das ofertas. E isso faz parte da caminhada cristã. Queridos, fique agora com esse testemunho lindo. Provai e vede como o nosso Deus é bom para conosco. Continue conosco. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão.
Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa união. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. na tempestade, forte Ele me faz em plena escuridão.
forte e livre faz em plena escuridão. Nele encontro paz em plena escuridão. Nele encontro paz. Amém. Feliz sábado, um bom dia, que bom poder estar aqui com vocês nesta manhã tão especial, um sábado frio aqui para a nossa região, mas com certeza, ao abrirmos a palavra de Deus, o nosso coração será aquecido pelo Espírito de Deus que está ao nosso lado. Se você acredita nisso, diga um amém aí onde você está, e eu estou muito, mas muito feliz e agradecido. Esta semana foi uma semana muito especial. Eu vi o milagre de Deus assim no decorrer da semana em vários momentos da minha vida. Pessoas tomando decisão pelo batismo em prol de Jesus Cristo. Vidas sendo transformadas. Eu vi irmãos ajudando outros irmãos. Queridos, esta crise veio para nos unir ainda mais. E nós estamos tomando um proveito muito bom dela, porque nós estamos nos fortalecendo. E com certeza o nome de Deus está sendo engrandecido. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu quero a tua participação nesse exato momento. Você pode escrever nos comentários. Posso perguntar? Está pronto? Se você está assistindo pelo YouTube, pegue o teu celular. Se você já está com o teu celular acompanhando aí a transmissão, Maranata, o Senhor logo vem. Muito bem, escreva aí se esse é o teu desejo, se essa é a tua vontade. Maranata, o Senhor logo vem. E esse é o tema dessa manhã. Eu estava conversando com o pastor Renan, agora há pouco, minha esposa está quase para ter o nenê. Se estourar a bolsa, eu saio correndo e ele assume aqui o púlpito, tá bom, querido? Então ele já está de prontidão aqui. Mas, Karine, aguente firme que meia horinha já estou aí do seu lado, tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu estou, mais uma vez, muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus. Nossas igrejas ainda estão fechadas, não sabemos quando voltará, mas de uma coisa nós temos certeza, as nossas Bíblias podem estar abertas. Então, no teu lar, onde você estiver neste momento, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3. Agradeço também a Ágata pelo lindo louvor. Deus continue te usando poderosamente, viu, Ágata? Inesperada para alguns e aguardada por outros, a vinda de Cristo surpreenderá a todos. Queridos, marcar datas para a segunda vinda de Cristo tem sido uma tentação para muitos dos cristãos da história. Adventistas e evangélicos em geral não estão livres dessa armadilha. É claro que os adventistas do sétimo dia já foram vacinados com o movimento de 1844. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós encontramos um irmão ou outro tentando estipular uma data para o retorno de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, esse não é um problema somente dos dias atuais. Os discípulos, e é o texto que nós iremos ler nesse momento, também já estavam inclinados com a data sobre o retorno da segunda vinda de Cristo. E o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Nós temos aqui o capítulo 24 e o capítulo 25, que trata do sermão profético de Jesus Cristo. E é interessante que o Senhor, nosso Salvador, ele tratou nesses dois capítulos dois assuntos muito importantes que você
precisa ter isso na sua mente? O capítulo 24, ele tratou sobre posturas errôneas, o sensacionalismo. E o capítulo 25, ele trata sobre a indiferença. Todos nós, inclusive os discípulos, somos tentados a nos apoiar em uma dessas duas ideias. Ou somos sensacionalistas demais, ou nós tratamos com indiferença o retorno de Cristo. E hoje, muitas pessoas têm tentado marcar datas sobre a vinda do Senhor ou sobre os eventos finais. Outros estabelecem uma data limite e dizem que Cristo poderá voltar a qualquer momento antes daquela data. Mas nesse mesmo capítulo 24, o verso 36, Jesus então lhe dá uma vacinada naqueles que gostam de marcar datas e estipular então, datas. Olha só o que ele diz aí. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente quem? O Pai. Então, de todo o universo, apenas uma pessoa, uma mente, sabe o dia exato da segunda vinda de Cristo. E essa pessoa é Deus. Nem Jesus, nem seus anjos, nem o remanescente, nem a igreja adventista, nem a igreja católica, nem os presbiterianos, nem os batistas, nenhum cristão, ninguém sabe a data da segunda vinda de Cristo. Essa data está guardada no coração de Deus. E por que Deus, então, ele não estipula, por que Deus, então, ele não revela essa data às pessoas? Por um motivo muito simples. Se nós soubéssemos a data exata do retorno de Cristo e essa data fosse a um dia muito distante, muitos de nós pensaríamos o seguinte: bom, falta tempo para o retorno de Cristo, então eu vou viver a minha vida, vou seguir os meus prazeres, vou seguir o intuito do meu modo de pensar, vou seguir o meu coração. Ou outros poderiam dizer: olha, Jesus Cristo vai voltar essa semana, não dá mais tempo em fazer uma reforma na minha vida. Mas nessa manhã, eu não quero tratar com vocês sobre data, mas eu quero mostrar a vocês o tempo profético que nós estamos vivendo. E para isso eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. O livro de Daniel é um livro para os últimos dias. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse são livros que precisam ser estudados. Se nós desejamos estar atentos aos eventos finais e ao tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estudar cuidadosamente Daniel e Apocalipse. Por isso que eu convido você a abrir no livro de Daniel, capítulo 12. E nós iremos ler a partir do verso 1. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Preste atenção agora. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações. Ou seja, antes de Miguel se levantar, antes da segunda vinda de Cristo, nós temos então algo que ocorrerá então nos nossos dias, nesse tempo profético, um tempo de angústia. Mas o texto continua. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será o quê? Liberto. Verso seguinte, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ele está falando aqui de uma ressurreição. Antes da segunda vinda de Cristo, nós passaremos por um tempo de angústia e nós também veremos, se estivermos vivos, a ressurreição. Só que essa ressurreição ele dá uma característica. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E o texto continua. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Então, dois eventos que ocorrerão antes do retorno de Cristo. Um tempo de angústia para os fiéis seguidores de Jesus e uma ressurreição, ok? O texto continua a partir do verso 6. Acompanhe comigo os versos 6 e 7. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumprirem estas coisas estupendas? Ou seja, que coisas estupendas que Daniel nos relata aqui? Tempo de angústia e a ressurreição. Quando ocorrerá então? O que vai passar antes destas coisas? E olha o que ele diz aqui. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita, a mão
esquerda, e eu ouvi jurar aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, estas coisas se cumprirão. Olha que interessante esse verso 6, eu quero que você se detenha a uma característica deste homem. O homem vestia o mesmo traje que o sumo sacerdote usava no dia da expiação. Levítico capítulo 16, ele estava trajado de linho. Este homem representa Jesus Cristo. Assim como aquele sumo sacerdote em Levítico capítulo 16, ele estava fazendo expiação pelos pecados do povo, também representava Jesus Cristo. Mas tem algo interessante aqui também. Segundo Hebreus 8:1, estava se oficiando o dia da expiação, quando há um juízo na vida de cada pecador. E olha só que mais interessante ainda o verso 8. Por quê? Daniel, olha a dúvida do profeta aqui no verso 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será então o fim destas coisas? Deus então agora lhe responde através dessa visão com duas datas. E preste atenção nessas datas. Verso 11 e verso 12. Daniel 12, verso 11. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Cada dia representa um ano nessa profecia. Isso significa que a data que eu estou tratando aqui com você, rapidamente uma informação que você pode estudar mais tarde, Clovis I, rei dos francos, ele se casa com Clotilde, uma católica de Borgonha. E Clovis começa agora a se inclinar então para o cristianismo. E ele percebe que se ele sair do paganismo e agora ser um devoto do cristianismo, a sua popularidade irá se aumentar. E no ano 508, Clovis então vence os visigodos. E olha que interessante, ele dá poder político à Igreja Católica nesse período. E nesse momento se inicia o período de apostasia e opressão. Se você contar então do ano 508 e decorrer aí 1290 anos, nós concluiremos com a data de 1798, quando o Papa Pio VI, ele é preso. Porém, o verso 12, ele continua, ele dá um outro período. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Mesmo início, 508. Se você decorrer aí contar 1335 dias para frente, nós chegaremos à data de 1844. Sabe o que eu entendo dessas duas datas? Ambas datas mostram a ascensão e a queda do papado como política, e o encerramento se culmina em 1844. Isso significa que o tempo que nós estamos vivendo, esse exato momento após 1844, nós estamos vivendo o tempo profético de Daniel capítulo 12, o tempo do fim. Mas tem um detalhe, olha só que interessante o verso 4, volte para o verso 4, por quê? Daniel, ele sela o livro. Daniel, ele fecha o livro. E olha só o que diz o verso 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Agora vamos entender uma coisa. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Esse exato momento, o livro foi aberto. Aquilo que não ocorreria nos dias de Daniel está ocorrendo em nossos dias. Nós temos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse aberto em nossas mãos para estudarmos e entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E de fato, se nós rememoramos a história, nós observaremos que o livro de Daniel permaneceu fechado. É claro que um ou outro estudou, mas o livro de Daniel permaneceu obscuro, apenas como uma composição literária. Ele pode ter sido estudado por alguns, tá? Mas os seus ensinamentos permaneceram como mistério. Por exemplo, neste período de 508, decorrendo aí até 1844, assuntos como, mensagem profética, tá? Como purificação do santuário celestial,
juízo, identidade e obra do chifre pequeno. Estes assuntos estavam guardados dentro desse livro. Mas após 1844, este livro foi aberto. E é por isso que hoje nós temos clareza referente a esse assunto. Outra coisa, a partir da Reforma Protestante, mais e mais pessoas começaram a estudar o livro de Daniel. No entanto, apenas no tempo do fim, que esse livro finalmente foi aberto. Eu quero ler com vocês 3 textos de Ellen White. O primeiro se encontra no livro Grande Conflito, página 356. Preste atenção nesse texto. Desde 1798, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo. Interessante, né? Os períodos preditos por Daniel, então, eles terminam em 1844, quando se completam Daniel 8,14, as profecias das 2.300 tardes e manhãs, onde se inicia no santuário celestial, então, o dia da expiação. E nesse exato momento nós estamos vivendo o período da expiação. E Ellen White enfatiza no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188. Tenho sido advertida rapidamente com referência a marcar tempo. Preste atenção. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo e nem para a vinda do Senhor. Prestou atenção? Ou seja, a última profecia de tempo que nós temos no período que nós estamos vivendo se encerrou em 1844. Ou seja, após então 1844 não há mais profecias de tempo. Então nós não sabemos quando será o derramamento do Espírito Santo, nós não sabemos com exatidão quando será o tempo de angústia. É isso que ela tem dito então nessa citação. E um outro texto, Primeiros Escritos, página 75, o tempo não tem mais sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Meu querido amigo, meu querido irmão, nós estamos vivendo no tempo que antecede o retorno de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o tempo profético e Deus, em sua infinita sabedoria, quis nos proteger dos perigos sensacionalistas e indiferentes que nos revelariam a data da segunda vinda de Cristo. E por isso que no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 189, ela diz assim: e porque Deus não nos deu esse conhecimento, porque nós não faríamos bom uso dele. Não devemos viver em excitação acerca do tempo. Não devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Sabe o que isso significa? E eu faço uma pergunta a você nesse exato momento. Você está preparado para o retorno de Jesus Cristo? Perceba que eu não usei o gerundismo. Eu não disse, você está se preparando, sabe por quê? Mateus capítulo 24 diz assim, que o dia do retorno, da segunda vinda, virá como um ladrão. Você não se prepara para receber um ladrão. Você apenas está ali, preparado, com a tua casa bem guardada, com a porta fechada, mas você não sabe o dia que ele aparecerá. E eu lhe pergunto, você está se preparando ou você está preparado? Nós não podemos estar nos preparando, nós devemos estar já preparados. Há coisas no teu caráter que ainda precisam ser refinados, há coisas na tua vida que ainda precisam ser excluídas, há coisas no teu celular que ainda precisam ser apagadas. Há coisas, queridos, no teu trabalho, na tua vida íntima, no teu relacionamento, que ainda precisam, lembre-se de uma coisa, nós já devíamos estar preparados para o retorno de Jesus Cristo. E eu quero mostrar um texto bíblico que mostra muito bem a condição nesse exato momento. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, e nós iremos ler os versos 13 a 17. Diz assim, Daniel 5, 13 a 17. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui uma percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Siga comigo a leitura.
Trouxeram os sábios, os encantadores, à minha presença, para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar a interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância do governo. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes, ó rei, e dê as tuas recompensas para outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe darei o seu significado. Que momento é esse de Daniel capítulo 5? Se você ler depois toda a história, você perceberá que Babilônia estava vivendo um período de impiedade. O rei agora, nesse caso, ele estava dando uma festa para os seus súditos. E o texto diz que eles estavam embriagados, havia concubinas no seu meio, orgias, uma festa do prazer. E olha só que interessante, dentro desta festa da promiscuidade, Deus se manifesta. Mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio a tantas coisas erradas, aos desejos carnais, deixando Deus de lado, Deus ele se manifesta em um momento intenso de piedade, porque diz que todos estavam bêbados. Olha só que interessante. Toda a impiedade agora vira temor, e no momento da aparição sobrenatural, por quê? Enquanto estavam ali se alegrando, uma mão aparece e começa a escrever em um canto daquele auditório. E olha só que interessante, somente o servo de Deus sabia interpretar. Porque o capítulo 5 mostra que ele chamou os encantadores, os feiticeiros, os astróglifos, ele chamou os sábios e ninguém, ao olhar aquela escrita, conseguia dar ao rei o seu significado. A mãe do rei, o texto diz, então ela se lembra de Daniel, porque Daniel era muito amigo de Nabucodonosor. E nesse momento ela fala, olha, eu conheço um homem, um judeu, um exilado, e ele é amigo de Deus, ele pode te revelar estas coisas, porque somente um servo de Deus lhe dará a interpretação. É interessante, queridos, que nós estamos vivendo um período muito parecido com a festa do rei Belsassar. O mundo consegue ler a angústia estampada na face de muitos, só que o mundo não consegue se identificar no momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão batendo cabeça para lá e para cá, está todo mundo desesperado com esse vírus, tem muita gente que está padecendo porque não consegue entender o tempo profético que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa, o povo de Deus sabe interpretar o momento que está vivendo. Aquele que lê as Escrituras, aquele que entende o livro de Daniel e Apocalipse, sabe trazer esperança para o coração daqueles que estão sofrendo lá fora. As pessoas estão batendo cabeça, mas os filhos de Deus, os servos de Deus, entendem o momento que estão vivendo, conseguem interpretar com clareza. E hoje eu digo a você, a igreja de Deus, o remanescente, precisa de homens e mulheres que saibam interpretar a palavra de Deus. Nós não podemos ficar perdendo tempo com outras leituras, com outras coisas. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem, que levantem a Bíblia, que exaltem a palavra de Deus, que saibam interpretar com clareza as Escrituras, porque as pessoas estão assustadas. As pessoas estão escondidas, as pessoas estão apavoradas. E é isso que acontecia naquele momento, naquele salão de festas. Uma mão havia escrito algo ali que eles não sabiam o que era, o seu significado, como interpretar, mas o Filho de Deus sabia o significado. Por isso, diante da situação que nós estamos vivendo, adventista não se aterroriza. Não sente medo. Sabe por quê? Porque nós sabemos o momento que nós estamos vivendo. Eu vou me cuidar? Vou. Eu vou usar a minha máscara? Vou. Eu vou proteger a minha família? Vou. Vou usar álcool gel? Vou. Mas de uma coisa eu também sei. Nós estamos vivendo o tempo que antecede o retorno de Jesus Cristo. Não tenho medo no meu coração. Porque se a vida me levar, eu tenho a vida eterna me esperando.
É preciso de homens e mulheres para se levantar e interpretar a palavra de Deus. Nesse momento, muitos corações estão com a porta aberta. As pessoas estão angustiadas, mas um dia estas portas serão fechadas. E será que nós estamos interpretando corretamente a Bíblia, essas pessoas? Querido amigo, é hora de ligar para o vizinho e falar do Evangelho. É hora de ligar para um parente. É hora, queridos, de nós pararmos, de entrar nas artimanhas do inimigo e entender o tempo que nós estamos vivendo. Sabe, queridos, é hora de ligar para os zombadores, pois o mundo está chegando ao seu fim, assim como chegou para o fim de Belsazar. Belsazar estava zombando de Deus. Ele pega os utensílios do santuário, do templo de Deus e começa a beber, a se prostituir diante das coisas sagradas. Mas o tempo chegou também para os zombadores. Daniel rejeita os presentes, o texto diz. Por que Daniel não quis os presentes? Porque Daniel sabia o momento que ele estava vivendo. Se nós soubéssemos como igreja corretamente o tempo que estávamos vivendo, rejeitaríamos tantas coisas que Satanás tem oferecido e colocado no nosso colo. Compreendeu que a cabeça de ouro estava passando? Daniel sabia que o reino de Babilônia iria passar e os medos iriam assumir agora como protagonistas da história. O grande desafio hoje, sabe qual tem sido dos pastores? Tirar do coração dos nossos irmãos o mundo e colocar as coisas do alto. Existem hoje muitos irmãos, muitas pessoas que estão vivendo na festa de Belsazar. Existem muitas pessoas que não estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo. E para Daniel, preste atenção, o próximo reino seria os medos e persas. E para nós, você já parou para pensar isso? Eu e você estamos vivendo, queridos, o tempo dos pés da estátua de Nabucodonosor. Qual é o reino que vem após esse período? Qual é o reino que surgirá após os pés, após a pedra ser lançada? O reino de Deus. E como nós estamos vivendo? Ainda muita gente que está brincando, há muita gente que pensa que nós estamos na cabeça, no tronco, nos quadris. Não, querido amigo, nós estamos vivendo nos pés da estátua e após os pés, o reino de Deus será estabelecido nesse mundo. Chegará o momento em que Deus não vai querer mais o nosso dízimo e a nossa oferta, mas Deus que desejará a tua casa. Chegará o momento que Deus desejará todo o teu coração. Ainda nós temos a Bíblia, ainda nós temos a Novo Tempo, ainda nós temos pastores, ainda nós temos a igreja, mas chegará um momento de angústia, onde nós não teremos mais estas coisas, porque o reino passará. E nós estaremos preparados para o próximo reino. Se você ler toda a história, você perceberá que todos que estavam naquela festa morreram, mas aquele que conhecia a profecia permaneceu e viveu no outro reino. Eu e você conhecemos o tempo que estamos vivendo, conhecemos as profecias. O que vai determinar se estaremos vivos ou mortos no outro reino é aquilo que fazemos da nossa vida hoje. E você, como está o teu coração? Eu lhe pergunto, você está se preparando ou você está preparado? Nós iremos cantar uma música nesse momento. Eu quero lhe pedir uma coisa. Prepare a sua família para o reino. Prepare a sua vida. Mude o foco das coisas desse mundo e mude o foco para Deus. O hino que nós iremos cantar fala sobre o dia, não sei. E eu quero que você guarde esta frase no teu coração. Não importa quando será o retorno de Jesus Cristo, o mais importante é se eu estarei preparado para esse dia. Podem vir aqui, meninas, nós iremos louvar o hino 141, o dia eu não sei, do regresso do esposo. Porém os sinais vêm me encher-me de gozo, pois presto virá este evento glorioso, mas o dia eu não sei. E o coro diz daquilo que nós devemos fazer, tá? Enquanto aguardamos Jesus Cristo. Cristo vem, vigiemos e oremos. Ele vem, aleluia.
Se esse é o teu desejo, cante todo o teu coração, com toda a tua força. Deixa os vizinhos saberem que esse é o teu desejo. O dia eu não sei. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia... Como que a igreja deve estar nesse momento? Como que você precisa estar com a tua casa? Cristo vem. Vigiemos, oremos. Ah, Ele vem. Ele vem. Aleluia, aleluia. Sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia eu não sei. Mas e os crentes? Os crentes, como que eles estão? Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna. Tire os olhos desse mundo. Olhe para a glória futura. Para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem. Cristo vem. Vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia. Sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Qual é a nossa maior necessidade, igreja? Orar, vigiar, eis a necessidade. Bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem. Vigiemos, oremos. Vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia. Como Ele virá? Sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. O dia eu não sei, mas que preciso estar preparado, disse eu sei. Daniel, ele sobreviveu ao reino posterior, porque ele soube interpretar as Escrituras. Se eu e você nesta manhã soubermos interpretar a palavra de Deus, nós sobreviveremos, não a um reino humano que virá a seguir, mas o reino de Deus. E viveremos e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos de abrir a Tua palavra e perceber o tempo profético que nós estamos vivendo. O dia não sabemos, mas de uma coisa nós precisamos ter a certeza: necessitamos estar preparados para esse dia, para que quando o Senhor chegar, não sejamos tomados de surpresa e assim, ó Pai, infelizmente não poderemos subir contigo para a Nova Jerusalém. Por favor, ó Pai, que esta igreja, que este povo, que todos que estão acompanhando a nossa transmissão estejam preparados para a Tua vinda, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você gostou, se você se sentiu abençoado, eu peço que você compartilhe essa transmissão na página de um amigo, na sua página. Vamos levar esta mensagem. Vamos interpretar a Bíblia de maneira correta. E que Deus abençoe você.